As principais notícias do dia a cada meia hora. Revista CBN. Apresentação: Pétria Chaves. 1h02, bem-vindo à segunda hora do Revista CBN deste sábado. Você faz o Revista CBN com a gente, então mande sua pergunta para cá, o seu comentário. Você pode mandar mensagem para petria@cbn.com.br, também no Twitter, twitter.com/Pétria Chaves, também no Instagram, no @Pétria Chaves, vendo aqui os bastidores da Rádio CBN. E prepare-se, já vai para o Facebook, porque agora também temos transmissão ao vivo no Facebook, além da rádio, além do site, para falar sobre como educar melhor seus filhos. Revista Responde. Como criar seus filhos. E hoje eu trago novamente a Beatriz Cardoso, presidente do Laboratório de Educação, fundadora também desse blog maravilhoso que é o Toda Criança Pode Aprender, para contar um pouquinho pra gente. Hoje o nosso tema aqui, né, Bia, é leitura, mas por uma razão muito nobre. Hoje a gente vai poder falar com os nossos ouvintes, inclusive a respeito de uma ferramenta para quem quer entender melhor, para quem quiser mergulhar. Eu me identifiquei demais por ser mãe, e acho que muita gente se prepara para isso, que é falar sobre o universo da leitura, e esse espaço que vocês criaram é sobre ele que eu queria falar e que você contasse um pouquinho hoje pra gente. Boa tarde. Oi, Pétria, boa tarde a todos. De novo, um prazer estar aqui, podendo compartilhar nosso trabalho. Então, a gente está super feliz no Laboratório de Educação, porque ontem a gente lançou um novo projeto que está no ar, disponível para todo mundo, que se chama Espaço de Leitura. E justamente nossa intenção com esse site é criar uma ferramenta para que os adultos possam interagir com a criança e com a leitura de uma maneira produtiva, ampliando esse universo para a criança, tanto do ponto de vista da interação, quanto do ponto de vista das crianças terem uma oportunidade, junto com os adultos, de mergulharem no universo dos textos. Eu tenho algumas referências, né, do que vocês já fazem no Toda Criança Pode Aprender. Esse conteúdo, ele vai estar disponibilizado nesse espaço de leitura? Como é que vocês vão trazer essas ferramentas para os pais, para os educadores? Olha, o que nós estamos agora tentando fazer é justamente dar o conjunto das nossas iniciativas, reuni-las. Então, no espaço de leitura, que é esse link que a gente abriu ontem, logo acima tem uma barrinha. E através dessa barra você passeia por todos os nossos sites, porque eles são todos conectados, cada um alimentando um lado da questão do processo de aquisição de linguagem das crianças de 0 a 10. Então, você entrando no espaço de leitura, lá em cima você também pode clicar em Toda Criança Pode Aprender, onde lá você tem uma série de posts que vai refletir sobre a questão da linguagem. Aqui vocês focaram, aqui no espaço de leitura, espaço de leitura.labedu.org.br, em livros, jogos, um espaço para pais e educadores, né? Exatamente. A grande novidade que a gente está trazendo aqui é que, assim, a oferta, né, Pétria, é imensa. Você tem milhares de sites, de livros, de revistas. É muito difícil. Você quer uma curadoria. Eu fico também, assim, muito atordoada com a quantidade de informação. Acho que a palavra é essa, a gente fica atordoado com o mar de informações que a gente tem. O que a gente está querendo oferecer para as pessoas que querem realmente entrar de uma maneira sólida na interação com seus filhos, para promover uma educação de qualidade? A gente desmonta aí nesse site, junto com os pais, ele é também um lugar para ampliar o repertório do adulto, para ele entender como é que eu posso ler uma história de maneira mais produtiva. É só pegar e ler as palavras? Não. Então, assim, como é que eu converso com a criança sobre aquele livro? E mais do que e além do plano do conteúdo. Muitas vezes a leitura se reduz a uma relação de conteúdo, muitas vezes muito moralista, inclusive. Uhum. A gente usa os livros para ensinar coisas que a gente está com dificuldade de lidar com a criança. Aqui nós vamos mostrar para o adulto, porque eu não falo em pai e mãe só, porque eu acho que a gente tem que ampliar esse universo de relação com a criança. Uma avó, um tio pode também usar essa ferramenta para se aproximar da criança com a qual ele convive. Então, a nossa ideia é assim, para além do conteúdo, que é uma dimensão importante sim,
A gente tem que entrar no mundo da linguagem. A gente precisa ajudar essa criança a entrar no texto, a desmontar as características linguísticas daquele texto. Então, as histórias foram pensadas e escritas com muito rigor, com muito cuidado técnico, onde cada uma analisa uma dimensão da linguagem. Por enquanto, tem 3 histórias disponíveis e a gente vai ter 7. Agora, esses jogos que eu vejo aqui é para serem jogados com as crianças. Com as crianças. Entendi. Que são histórias que você pode... Inclusive tem leitura também, que a criança pode ver a leitura das historinhas também. Tudo isso é um espaço de brincadeira e de criação até por um afeto em relação à linguagem. Exatamente. O que a gente está querendo ali é realmente ampliar... O livro digital, o contexto digital é novo, a gente sabe muito pouco sobre ele. A gente se dedicou a estudar muito para entender como que a leitura digital pode ser diferente do que a leitura do papel. E o que a gente pode trazer aqui para enriquecer esse desenvolvimento e essa aprendizagem da criança? Uma das coisas que a gente percebeu é que, através do contexto digital, eu posso expor a criança a diversas maneiras de ler. Uma coisa é ler o texto, ler com os olhos silenciosamente. Outra coisa é uma leitura em voz alta. Outra coisa é ler e ouvir. Outra coisa é um ator que a gente disponibiliza aqui, um vídeo de um ator lendo uma história, com todo um cuidado de gestos, de entonação. Essa composição de maneiras de ler, que a gente, quando tiver recurso, também está pensando em colocar a leitura dos cegos, a leitura dos surdos, que é, por exemplo, a audiodescrição, a leitura em libras. Uma criança que não tem nenhuma deficiência, ela aprende também, entendendo que existem diferentes maneiras de ler o mesmo texto. É essa brincadeira que está em jogo aqui. É brincar com as formas de ler. E Bia, a partir de quando eu posso ler para uma criança? Desde bebê? Desde a barriga? Como é que a gente vê essa questão da introdução da história na vida da criança? O quanto antes você puder. Isso nos posts do Toda Criança Pode Aprender, a gente tem alguns posts tratando desse assunto. A ideia é que quanto antes você puder introduzir a criança no mundo da narrativa, melhor, mais ela está ganhando. Qual é o problema aqui? Você tem que parametrizar a sua expectativa. Tá? Então, você não vai ler para uma criança com a expectativa que ela vai entender, que ela vai acompanhar, que você vai fazer pergunta. Mas introduzir desde bebê a sonoridade da narrativa, algumas palavras recorrentes, ampliação de palavras. Porque qual é a grande vantagem do livro? O livro, ele amplia imensamente o universo de vocabulário da criança. Porque na relação cotidiana, a gente tem uma relação onde as palavras são muito utilitárias, na verdade. Claro. Quando a gente lê um livro para uma criança, traz a poesia, traz a sonoridade, traz o jogo rítmico das palavras. E a criança, então, desde bebê, ela pode ouvir histórias e vocês vão se surpreender de que elas têm um interesse imenso em ficar ouvindo. E você falou a respeito de expectativa, e aí eu já quero te perguntar, porque me incomoda muito. Mas aí sempre também me corrige se eu estiver errado, porque a Bia me dá bronca aqui também, né, Bia? Me incomoda um pouco a postura de alguns pais que vão procurar alguns livros, já desde muito bebê, com aquela ideia fixa de eu vou fazer isso para estimular meu filho, para chegar aqui, para ele estudar em Harvard, entendeu? Qual é a minha postura como pai, como mãe, como adulto que vai ter esse momento com a criança, em relação a esse momento de leitura, para quê? Olha, eu acho que é bem importante isso que você está falando, porque hoje em dia a gente está nesse mundo competitivo e a criança já nasceu, já está matriculada numa escola, que você não sabe nem como é seu filho, que característica ele tem, se ele é uma criança hiperativa, se ele é uma criança tranquila, enfim. A gente tem que conhecer as pessoas para poder tomar decisões relativas ao seu futuro e ao que elas vão ser. Então, não adianta o pai pré-definir uma expectativa para o filho, ele tem que negociar seus valores, seus desejos, as expectativas existem, com a vida real, com quem é essa criança e o que ela quer, né? Então, a leitura, nesse caso, quando a gente introduz a criança nesse mundo letrado, é por ele, não é por um futuro, é para já. É para o que eu estou vivendo agora. É porque ao ler e ao me relacionar com textos, primeiro eu qualifico muito a minha conversa com o meu próprio filho, porque eu vou poder falar de coisas que no dia a dia eu não falo. Então só aí você já abriu um universo inteiro de aprendizagem. Então é pelo momento.
é pelo que aquela ferramenta está oferecendo, é pelo que o mundo, a cultura escrita amplia todos os universos. Ela permite conhecimento emocional, a gente se autoconhece ao ler, mas a gente também se desenvolve cognitivamente, que é uma parte fundamental. Por quê? Ao lidar com as palavras, ao conversar sobre as palavras, sobre como elas estão postas naquele texto, por que escolheu aquela e não outra, a falar sobre o tipo de texto que eu estou lendo, você está ampliando as condições dessa criança no processo cognitivo dela de se relacionar com o mundo da cultura escrita, que é uma linguagem, né? É uma linguagem que está entre nós, é um conteúdo, é um universo bastante invisível que a gente tem que ir traduzindo para a criança, ampliando, dando oportunidade para que ela mergulhe nisso. E como eu faço para escolher bons livros para a criança desde cedo? Eu estou falando, pegando meu exemplo aqui, a minha filha está com 1 ano e 7 meses, bem pequenininha, mas são muitos livros, né? Você vai numa livraria, você fica também perdido, não é só a internet que deixa a gente atordoado. Como é que eu posso pesquisar o que eu devo olhar na hora de comprar um livro, por exemplo, ou procurar livros para as crianças? Essa é uma pergunta difícil, Petra, que você está fazendo, porque assim, depende muito por que você está indo buscar um livro, se você está indo buscar uma estrutura narrativa. Então ali tem uma série de critérios da qualidade técnica desse livro, como ele foi escrito, por quem ele foi escrito, qual é o jogo, a liberdade que esse autor tem com as palavras, a riqueza de universo que ele vai trazer. Então essa é uma dimensão. Outra é a parte da ilustração, que no mundo de hoje muitas vezes se superpõe ao texto. A gente tem aí no mercado muitos livros que são lindos, mas com uma história pobre. Uhum. Então isso é complicado, Com né? certeza. Tem que saber o que você está escolhendo. Você vai querer escolher um texto informativo, você vai querer escolher uma poesia. Cada um desses universos e desses registros, eles têm critérios que vão determinar a qualidade do texto. A gente no Toda Criança Pode Aprender, no nosso blog, nós temos uma série de posts que tratam da escolha de livros. E a gente recomenda livros e a gente explica por que está recomendando aquele livro. Uhum. Qual é a qualidade que ele traz. Então, assim, eu acho que tem que procurar referências de especialistas que possam te ajudar nessa tarefa. E retorno a uma coisa que eu acabei de mencionar, que assim, existe uma associação imediata com o conteúdo, vai trazer um valor moral, eu vou ensinar meu filho a não mentir, eu vou lá e pego aquele livro e leio. Isso é um pedacinho do livro. Ele tem que ser um bom livro, ele tem que ser um texto que vale a pena, e a gente tem que se descolar um pouco dessa necessidade de usar o livro para falar coisas que a gente quer dizer para o filho. Nossa, o livro é para além disso, é para que ele se deleite com o universo da literatura. E, bom, todos esses links que a Beatriz está comentando aqui com você do Toda Criança Pode Aprender, a gente vai deixar no site da CBN e também no nosso Facebook, para você que quiser acompanhar e, enfim, mergulhar nesse universo, no blog todacriançapodeaprender.org.br. Eu tenho aqui também o destaque de um desses textos, Bia, que eu acho muito legal aqui, que ele tem o título Ler na Vida da Criança, em que vocês falam a respeito de uma escritora e ensaísta argentina, Graciela Montes, e ela comenta num trecho dessa entrevista que os adultos normalmente ficam muito preocupados porque as crianças não leem, mas não veem a si mesmo com a mesma honestidade. Os pais sempre trazem essas queixas quando, na verdade, eles não são bons exemplos de leitores. Como é que ele dá isso, né? Isso eu vejo, assim, direto, não só em relação à leitura, mas em relação à educação de uma maneira geral, né? Essa foi muito legal você tratar desse post aqui, porque eu acho que ele pega num ponto-chave, que é assim, a gente vive querendo que os filhos se transformem em leitores, mas a gente nem sempre é, porque a vida da gente é bem louca, não permite, a gente está sempre correndo, e a gente fica, então, dando para a leitura um lugar, que é um lugar, inclusive, chato, porque ele passa a ser um peso para a criança. Eu tenho que ler, tenho que gostar de ler. Não, né? Gostar de ler se constrói na relação. Por isso que no Laboratório de Educação a gente insiste tanto pelo processo de interação. Não é uma tarefa da criança, é uma tarefa compartilhada. Porque é desse prazer, dessa leitura acompanhada, onde há uma conversa, onde eu posso me aprofundar, ampliar meu universo de linguagem, que eu vou construir o gosto.
E muitas vezes os pais, eles se eximem desse papel e eles delegam para a criança a responsabilidade por passar a gostar de ler. E é muito difícil que ele faça isso sozinho. Alguns fazem. Vamos também dizer aqui, vai da personalidade de cada um. Algumas crianças entram sozinhas no mundo da leitura. É verdade. Inclusive sem exemplos. Mas não é o melhor modelo. A gente podendo ajudar, a gente podendo sentar junto, ela ter a possibilidade de participar de situações cotidianas, onde ela assiste que essa prática é uma prática corrente, óbvio que ela vai ter mais chance de vir a gostar de ler. E hoje em dia, eu até vejo, enfim, em vez de dar um brinquedo, dar um livro, os livros são tão bonitos, é isso que você falou também, tomar cuidado com aquele conteúdo e tal, mas assim, é possível o livro virar um brinquedo nesse início da vida da criança e com essa característica de brincadeira, de jogo, lúdica, a criança vai se familiarizar, inclusive, com o objeto, o livro, né? A materialidade do livro, ela é muito importante. A gente, inclusive, está lançando um espaço virtual, digital de leitura, mas que não desvaloriza a importância da materialidade do livro, da conversa com o livro na mão. A gente tem até um plano de vir a imprimir esses próprios livros para fazer esse jogo de ler o livro de papel ao mesmo tempo que eu leio o livro no digital, porque o contato com a materialidade é muito importante. E acho que tem uma outra coisa que essa entrevista dessa argentina que você mencionou aqui no post do Toda Criança, ela fala, a gente entope as crianças de atividade e aí a gente quer que elas gostem de ler. A leitura, ou ela se tornar uma brincadeira, como você mencionou, depende também da criança ter um pouco de espaço de vazio. Porque às vezes no vazio é que um livro, aquela história que ela leu, vira um jogo de faz de conta, e aí isso volta para a vontade de ler de novo, porque ela trouxe a história para a vida dela. Então, a gente quando bota as crianças em milhões de atividades, a leitura passa a ser um peso, porque ela passa a ser mais uma atividade que eu tenho que cumprir. E a gente tem que entender que a leitura ela deveria ser o carro-chefe de abrir o mundo para a criança, fazer muitas outras coisas a partir dali. É igual a minha filha com a história de não tomar banho. Agora começou com a história de não querer tomar banho. E aí a gente não tinha um livro, inclusive do Willan Breno, o Willan, que também é meu comentarista aqui no Revista, ele me deu um livro dele, do Gabriel, que não quer tomar banho. E é uma diversão, é muito legal. Ela já lembra do Gabriel na hora do banho. Isso assim, tá na cara que isso acontece. E pra gente, como pais, isso é muito divertido, é muito encantador, né? E na verdade é exatamente esse jogo que eu estava tentando dizer. Você trouxe um ótimo exemplo, que é assim, o livro, ele vai te levar para as questões da vida. Não precisa ser um livro que venha para dar para trazer um valor fechado, mas a história vai poder te conectar com a sua vida real, você vai poder conversar com ela e transformar aquilo num jogo que volta para o mundo da escrita. É isso que a gente precisa fazer. Essas interconexões entre a vida cotidiana, a vida do dia a dia e o mundo da cultura escrita que aporta algo novo, traz olhares diferentes. E ela, ao não querer tomar banho, tem uma dimensão emocional, tem uma dimensão de uma exploração dos limites, o quanto eu posso mandar na minha mãe e tal, que se você for peitar de frente, você vai se desgastar. Mas se você tem uma maneira inteligente de driblar isso e ampliar o mundo dela, e para isso a escrita serve, você lida com várias coisas ao mesmo tempo. Agora, Bia, nesses jogos, eu tô encantada aqui com o espaço de leitura. Vou falar de novo, eu já deixei no meu Twitter para você que quiser já acompanhar também enquanto a gente está falando do espaço e já acompanhar, tá lá, é espaçodeleitura.labedu.org.br, mas vai lá no meu Twitter que já tá por lá também para você poder clicar. E uma das coisas legais que vocês trazem aqui, por exemplo, é um beabá, né? Como ler para crianças. E aí aqui as dicas, como eu posso fazer, inclusive a interpretação do texto. É um desafio para a gente também. A gente fala muito da história, porque é importante a leitura para a criança, mas eu vejo muito do ponto de vista de como isso me transforma. E é um desafio para a gente também soltar um pouquinho essas amarras, entrar nas histórias. Isso também ajuda o pai, o adulto, a se desenvolver, não? Com certeza, porque hoje as histórias infantis são tão interessantes e tão bem feitas, como é o caso das nossas que a gente mesmo escreveu, com autores bastante reconhecidos e muito competentes. As histórias, elas são um gênero da literatura que, assim como os desenhos animados, quem já foi com filho em desenho animado atual,
eles têm roteiros extraordinários e eles são já para dupla audiência, a gente fala. Eles são para o adulto e para a criança. Então, ao ler um livro infantil, um adulto também está ganhando, porque as histórias, quando ela passou pelo crivo da qualidade, que é o que você perguntou antes, quando você escolheu uma boa história, essa história é para os dois. Então, com certeza você tem muito a aprender e a entrar no livro junto com a criança. Não é uma coisa infantilizada, mediocrizada, só para fazer a criança uma brincadeirinha boba. Não, hoje a literatura de qualidade infantil, ela é muito enriquecedora para todo mundo. Agora, o que fica faltando, que é o que a gente tenta trazer aqui no espaço de leitura, é que não é fácil essa tarefa. E ali no espaço de leitura, certamente um profissional vai tirar ainda mais partido do que um pai que quer só melhorar a interação com a criança. Agora, ali a gente procura trazer, por exemplo, cada livro tem uma dimensão da linguagem em pauta. Vou dar um exemplo, o Mandrágora, que é um dos livros que tem lá. Mandrágora trata da metáfora. Por quê? Porque a metáfora é uma dimensão da linguagem fundamental no desenvolvimento cognitivo da criança e na entrada dela nesse universo da qualificação dela como uma usuária da linguagem mais sofisticada. A gente, nas atividades e pistas que a gente coloca ali para o adulto, a gente vai dar a mão para esse adulto, para ele entender o que é a importância da metáfora, como falar sobre a metáfora, como enriquecer essa metáfora. Então, a gente vai ampliar também o universo do adulto como mediador da leitura. E tem também o vídeo do ator que lê a história de uma maneira mais rica. E a gente vai decupar esse vídeo para o adulto, para ele entender por que ele fez aquele gesto naquele momento, por que a entonação é importante. E ele ter um exemplo para ele começar a aprender a ler de uma maneira mais dinâmica, mais interessante, que vai engajar mais a criança. Então aqui tem uma sessão para o adulto. Que é aquela coisa, né, que isso é tão recorrente na internet, no YouTube, enfim, que são os tutoriais. É um tutorial de como introduzir a leitura, de como ser um bom contador de histórias. Aqui tem a lenda do Sigurd, é isso? A lenda do Sigurd, que vocês trazem aqui, tem uma narração, né? É sobre as narrativas tradicionais. Legal. Aqui o álbum de Irina, que é uma autobiografia, é isso? É para discutir a questão do processo de crescimento de uma criança e seu álbum de autobiografia. Isso as escolas fazem muito com as crianças. Aqui é para enriquecer esse processo, entrando no mundo da linguagem da autobiografia. E também esse que você acabou de falar, que é a receita de mandrágora, né? Que aí que traz as metáforas e também expressões idiomáticas. Como é que a gente pode, Bia, ver que a gente ou perceber que a gente está fazendo certo quando a gente está buscando aí introduzir a leitura na vida dos nossos filhos? Olha, eu sou meio contra esse negócio do certo e errado, porque eu acho que isso empobrece e isso trava o adulto que fica com medo. Ai, será que eu tô fazendo certo? Certo é querer se mobilizar no sentido de interagir com seu filho a partir de um livro e querer ir mais fundo. Se você na primeira vez não se sentir tão à vontade, errar um pouquinho, não tem problema. O que importa é o processo. O que importa é você se engajar e entender que vai fazer muita diferença na vida dessa criança, no futuro dela, ela ter uma prática regular de convívio com o mundo da língua escrita. Se errou um pouquinho, se gaguejou, se não sabia, não tem problema. Tem vários outros livros para serem lidos e é aí que mora o futuro desse desenvolvimento da criança. Nossa, que lindo, gente. O espaço de leitura foi inaugurado, né? Estreou ontem aqui na internet. Para você que quiser entrar, vasculhar um pouquinho desse universo que a Beatriz contou pra gente. Vai também no site da CBN para você acompanhar os links do Toda Criança Pode Aprender, para que você também possa se munir aí de informações, entendimento sobre o que é a leitura na vida da criança. Bia, obrigada pela aula de hoje. Essa é a Beatriz Cardoso. E só dizer que a gente vai colocando livros novos a cada tanto tempo, então chegaremos em 7. Ela é do Laboratório da Educação, do blog Toda Criança Pode Aprender, que ensina tanto a gente aqui sobre como ser
sermos pais, educadores, adultos mais conscientes em relação a como educamos os nossos filhos. Bia, super obrigada. Sucesso agora também com o espaço de leitura. E eu te espero aqui. Vamos ver se você vai estar aqui mês que vem para a gente conversar mais. Eu é que agradeço e peço para vocês distribuírem o link, convidarem outras pessoas. Quanto mais gente se envolver com a leitura dos seus filhos, melhor será. Obrigada. Espaço de leitura.labedu.org.br. Agora 1h27. Revista CBN.